Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, tenho orgulho de ser brasileiro e conduzir aqui esse projeto. Muito feliz com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. Tenho certeza que quanto mais pessoas de sucesso trouxermos aqui para compartilhar suas histórias, dar dicas, nos inspirar, a gente vai gerando um ciclo virtuoso de sucesso no nosso país. Eu tive o privilégio de conhecer muita gente durante a minha carreira, de continuar conhecendo gente de muito sucesso de todas as áreas e falar de temas mandatórios, atuais e importantes. Eu queria agradecer a sua audiência, a gente tem tido uma repercussão maior do que o esperado e pedir para você ficar até o final. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. A gente tem acesso também, hoje vocês têm acesso ao nosso site, que é o www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você consegue ver mais de 50 episódios que a gente já tem gravado com os nossos convidados especiais. Lá você consegue agora ver por tema também. Qual tema você se interessa, você clica ali e consegue assistir aos nossos episódios. Se você estiver no YouTube, deixa o seu like. Se você estiver no Spotify, deixa a sua avaliação. Se você estiver vendo por outros canais, você vai ter como nos acessar aqui redes sociais. As redes sociais, Celso Sberner, todas as redes sociais, Sucesso à Brasileira, até no TikTok tem agora também. Então, vamos ao nosso episódio de hoje que está muito bacana. A gente queria falar muito sobre saúde aqui, né? A gente fala sempre sobre tecnologia, sobre vendas, marketing, sobre empreendedorismo, empresários, a gente fala de humor, de música, e saúde é um tema que estava faltando a gente trazer alguém aqui para falar sobre isso. E hoje eu tenho o prazer de trazer a doutora Lúcia Abel Awad. Ela é médica biomédica, ela é PhD em imunologia pela USP, ela é pós-doutora em infectologia, em doenças infecciosas também pela USP, é muita coisa, né, doutora? E a gente vai falar sobre temas muito importantes hoje, sobre viroses, medicina, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre dengue, sobre carreira, sobre médicos. Então, eu tenho o prazer de receber hoje aqui. Muito obrigado pela sua presença, doutora Lúcia. Que prazer ter você aqui. Imagina, Celso, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui com você e bater um papo sobre saúde, trazer novidades, discutir assuntos importantes, que eu acho que é um assunto que interessa a todos, né? Totalmente, né? Saúde é nossa vida, literalmente, né, doutora? Então, acho que é a primeira médica que eu tenho aqui na minha frente, nesses 50 e poucos episódios, e a gente queria trazer alguém de referência. E quando a gente começa conversar, né, com pessoas que conhecem, né, então veio o seu nome com a pessoa, olha, vocês têm que conversar com a doutora Lúcia Abel Awad, ela é referência em imunologia. E a gente vai falar da sua carreira e vamos falar de saúde mental, né, e de longevidade, são temas muito atuais que você está tratando, né, Lúcia? Mas vamos começar por uma coisa que salta aos olhos, né, que foi muito falado nesses últimos anos, que são vacinas, né? O Brasil é reconhecido como um exemplo de vacinação e de imunologia no mundo. Ainda é assim? Olha, nós temos no nosso país, com muito orgulho, o maior programa nacional de imunização, que é o PNI, né? E isso é motivo de muito orgulho para nós. Então, muitas doenças, né, como sarampo, rubéola, cachumba, poliomielite e tétano, difteria, elas foram controladas graças a esse programa que foi instituído pelo Ministério da Saúde. Há muitos anos isso? Há muito tempo atrás. Graças a esse programa, a gente conseguiu controlar e erradicar essas doenças e outras mais que também hoje estão controladas, né? Sim. Mas você sabe que eu estava lendo, né, os boletins da Secretaria de Saúde, também do Ministério. Infelizmente, a gente teve uma queda de adesão às vacinas de anos para cá, né? A gente vem observando um declínio no número de pessoas que vão
se vacinar e levar as suas crianças para tomar as vacinas. Então a gente tem um calendário vacinal, né, que foi instituído por esse programa PNI e principalmente abrange as crianças, os recém-nascidos, adolescentes e também algumas vacinas que são ministradas em adultos, né? Sim. Então, a gente sabe hoje que as vacinas, elas protegem, elas salvam vidas. A gente teve aí o episódio dramático da Covid, que foi essa epidemia, né, esse surto, essa pandemia, né, que assolou o mundo inteiro, e nós não tínhamos a vacina e morreram muita gente, enfim, foi uma catástrofe, né, para todos. Eu acho que a gente conseguiu ter a vacina da Covid em tempo recorde, né, graças à tecnologia, à ciência e aos cientistas do mundo inteiro que se uniram em prol de uma causa única, que era combater o vírus da Covid, né? Então... Que coisa, né? Pessoal, como sempre, a gente vai ter aqui como encontrar nossa convidada nas redes sociais. Existe um site muito legal, né, da doutora Lúcia aqui. E tem vários temas que ela trata. Ela também tem um programa também no YouTube, junto com o Elias Awad, que faz a semanal, né, da saúde. Nós vamos ter todos os dados como encontrar a doutora Lúcia aqui. E é engraçado, né, doutora, porque vacina é uma coisa tradicional, né? Do brasileiro. Eu lembro de criança e tomar vacina, que todo mundo tomava aqui. Então sempre teve essa nossa educação dos nossos pais, né, nos levarem para tomar vacina, de nós levarmos os nossos filhos, e continua. E por que de repente tem essa queda? Você escuta falar, pode ser que o sarampo escapou alguma coisa do sarampo, pode ter um caso de coqueluche, eu vi esses dias. Por que deu essa queda? É porque com a questão da pandemia e que a gente chama de fake news em relação a informações não fidedignas, porque eu acho assim, as pessoas hoje nós temos assim uma avalanche de informações, temos inteligência artificial, você digita qualquer coisa e você tem a informação, só que a gente precisa checar essas informações antes de acreditar naquilo que está sendo falado, escrito na internet. E na Covid, circulou fake news relacionadas às vacinas, que as vacinas provocavam doenças, que as vacinas matavam, tinha efeitos colaterais nocivos, né? E assim, as vacinas, elas têm efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais que são brandos e são esperados da própria composição da vacina. Mas como era uma vacina nova, no caso da Covid, e era por técnica de recombinação gênica, de RNA, por exemplo, que era uma vacina com uma tecnologia nova, as pessoas ficavam meio assim, puxa, uma vacina tão rápida de RNA, então, sabe, ficaram meio com medo de tomar vacina. E a gente até entende, mas agora, pulverizar fake news, informações que não são verdadeiras, não dá, né? Então, assim, antes da vacina, de qualquer vacina, ser colocada no mercado ou comercializada e colocada para a população, ela passa por uma série de exames e de laudos que são fornecidos para o Ministério da Saúde, para a Anvisa, no caso, né? Para poder aprovar a vacina. Então, elas passam por testes e tudo mais. E com essa fake news, as pessoas ficaram meio temerosas com as vacinas. Será mesmo que eu devo tomar vacina? Teve episódio de miocardite por conta da vacina da Covid, teve episódio de trombose, teve episódios de embolia. Então, assim, existem registros de um ou outro caso de um efeito colateral que é um pouco mais, vamos dizer assim, inesperado. Pode acontecer? Pode, mas até você associar que foi da vacina, existe aí
um terreno que deve ser explorado, né? E a gente sabe que na ciência, para você comprovar e aprovar um produto, você precisa ter muito estudo em cima. Não é com 10, 20 pessoas, são milhares de pessoas que recebem a vacina ou o produto antes de ser comercializado. Então, por conta dessa fake news que circulou, as pessoas falam, não vou tomar, eu já tomei, não precisa, eu tô com a imunidade boa, eu tenho saúde. Então, isso não é verdade, né? Porque, você vê, o vírus da Covid, agora a gente está tendo caso de Covid. Sim, de novo. Né? De novo. Agora, gente, eu tô falando agora, fevereiro de 2025. Então, assim, por quê? Porque as pessoas não foram receber o reforço. Pois é. Né? Da vacina da Covid. Já tomei, não precisa. Já tomei 2, já tomei 3, eu tomo suplemento, né? Porque hoje os suplementos estão na moda, né? Eu tomo vitamina D3, eu tomo vitamina C. Suplemento não elimina a Covid, né? Não elimina a Covid, gente, né? Ela pode proteger, melhorar a sua imunidade, mas infelizmente não, né? E deixa eu ver se eu entendi bem, né? Porque, tá bom, naquela época, 2020, a vacina do Covid era muito nova, porque teve que ser feito em tempo recorde. É isso. Até é compreensível que podia ter uma certa dúvida e desconfiança. É verdade. Mas levar essa desconfiança para as vacinas, outras tantas, né? Como, não sei, mas... qual? Rubéola, não, mas... Sarampo, poliomielite, que foi erradicada há anos. Mas que sentido faz não tomar uma vacina de poliomielite e sarampo porque, eu acho que as vacinas podem dar efeitos colaterais? Me parece ignorância, né? É ignorância, por isso que eu acho que as pessoas elas têm que se informar nas fontes certas. Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, sites científicos onde a informação é verdadeira, OMS. Mas nesse caso também, Celso, eu acho que está muito associado à falta de divulgação do próprio Ministério da Saúde. Sim. Fazer campanhas periodicamente sobre essas doenças, né? A importância de se vacinar as crianças, né? De estar respeitando o calendário vacinal. E também esses canais de comunicação, né? Aqui mesmo, o seu próprio canal, é importante as pessoas terem atenção, entrarem no site do Ministério da Saúde, procurar lá, pegar a sua carteira de vacinação, ver se está em dia, se não está, procure o posto de saúde mais próximo, receba a vacina que está faltando, né? A gente está tendo casos de dengue, de febre amarela, nós temos vacina para essas doenças, né? Sim, e essas doenças são doenças graves, que se não tratadas adequadamente, a pessoa pode morrer. Então... são alertas que a gente vem fazendo, né? Eu procuro sempre estar falando sobre as vacinas porque elas são importantes e são seguras. Elas já foram testadas há muitos anos e elas protegem a gente contra essas doenças. Entendi. Então, pessoal, se informe no Ministério da Saúde, veja a sua caderneta lá de vacinação, se informe nos postos de saúde com o seu médico e tome vacina. E tome vacina que é para te proteger. Eu acho que a gente deveria manter esse nosso título de referência mundial em saúde. Com certeza. E não perder isso de repente e começar a ter doenças aí já controladas que podem voltar, né? É verdade, isso, né, Lúcia? É verdade. E assim, o pessoal, assim, né, da Secretaria de Saúde devem fazer campanhas, né? O Ministério da Saúde deve investir em canais de comunicação, alertando a população da importância das pessoas. Não, isso tá inclusive em discussão, né? Nós estamos na recém-troca do Ministério da Saúde, né? Então acho que isso é relevante que pode impactar muito um governo positivamente ou negativamente, né? Então tem essa mudança para que o Ministério da Saúde talvez melhore. Você acha que deveria investir mais? É uma questão de falta de dinheiro, falta de divulgação? O que tem afetado isso? Assim, enquanto não aparece uma epidemia, né, mortes por uma determinada doença, nada acontece, né? Sim. Então, assim, eu acho que, por exemplo, casos de sarampo que foram registrados, sarampo é uma doença super controlável por vacinação. E por que apareceram esses casos? Porque as pessoas não receberam a vacina, ou não levaram suas crianças para receber a vacina do sarampo. Então, rubéola também, né? Poliomielite. Então, você vê casos isolados aparecendo e quando você vai ver, a população daquele local não está tendo uma adesão
devida, né? Então acho que falta campanhas mesmo, né? Fortes campanhas incentivando a população a se vacinar. Vamos pedir isso, então, sempre para que tenha mais campanha, mais investimento, mais tudo. E todo ano de calor, né, Lúcia, se fala de dengue. Então 2024 foi um ano de muitos casos e agora, né, mudanças climáticas e calor, volta a se falar em dengue. A gente pode ter uma epidemia de dengue ou algo só, isso pode se expandir mais do que nos outros anos? Então, o número de casos e mortes de dengue até hoje registrados, ele é superior em relação ao ano passado. Já 2025? Já. Então, isso é um dado já alarmante, né? Então, agora, com calor e chuvas e essa temperatura alta, são condições ideais para a proliferação do mosquito. Então, o que acontece? As pessoas têm que ter muita atenção nas suas residências, em relação a poças de água, água que fica atrás de geladeira, em vasinhos, né? Enfim, usar repelente, né, por cima do hidratante e do protetor solar, porque não adianta nada você passar o repelente e besuntar de protetor solar. O repelente sempre é a última camada, né? Então, primeiro protetor solar, hidratante e depois um repelente. O repelente. Tá. Isso mesmo. Então, esses lugares onde existem registros de casos, eu acho que a população deve ficar em alerta para levarem as suas crianças, porque agora o Ministério da Saúde ele disponibilizou a vacina para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. E a ideia é ampliar essa faixa etária até 59 anos. Isso na rede pública. Na rede privada, existe a possibilidade das pessoas receberem a vacina da dengue também. É importante receber a vacina, sem sombra de dúvida, porque você vai estar protegido, principalmente se você está indo para regiões onde há registros de casos de dengue. Sim. Você vai viajar agora no carnaval, né, com a família, procure saber se existe caso de dengue no lugar que você vai e, se possível, receba a vacina, se disponível, né? Se não, adote medidas preventivas, né? O uso de roupas mais claras, né? Então, assim, repelente, é importante ter esses cuidados para se proteger. Agora, eu não me lembro, acho que eu nunca tomei uma vacina para a dengue, mas pelo que você está falando, todo mundo deveria se vacinar nessa época do ano, ou não? Tem que ser uma coisa que tem que estar no nosso calendário pessoal, eu, família e os conhecidos, e se vacinar contra a dengue. Olha, isso deve está no calendário vacinal de todos, já está, mas o problema é que como nós não temos doses suficientes disponíveis para todo mundo, né? Então está primeiro dando preferência a essa faixa etária de 10 a 14 anos, que é uma faixa etária que, de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, é a faixa etária onde existe o maior número de casos registrados. Entendi. E aí, obviamente, que a ideia é estender esse calendário vacinal da dengue para outras faixas etárias, né? Entendi. E pessoas idosas também, a gente não tem estudo suficiente para acima de 60 anos para poder adotar a vacinação nessas pessoas. E essa vacina é brasileira? Essa vacina Qdenga, temos a da Sanofi e da dengue, a Dengvaxia e a Qdenga, né? E temos uma outra vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan e a ideia é ela ser de dose única, né? E isso também, isso está ainda em fase final de estudo, né? Inclusive os pesquisadores do Instituto Butantan estão elaborando, né, todo o dossiê para encaminhamento para a Anvisa, da vacina 100% brasileira. Sim. E logo, logo a gente terá essa vacina para todo mundo. Para todo mundo, entendeu? Daqui a pouco a gente tem dose para todo mundo ser imunizado e talvez a dengue ser uma doença controlada? A gente espera que sim, né? Porque infelizmente o mosquito a gente não consegue controlar. E o mosquito, ele não só transmite a dengue, mas ele transmite zika, chikungunya, febre amarela. Então são doenças muito graves e sérias.
e que essas vacinas, elas têm que ser produzidas rapidamente para justamente promover proteção, né? Não é uma coisa assim matemática, né? Fez vacina, vai estar protegido de todas as doenças. Infelizmente. Inclusive, você vê uma dúvida minha e tenho certeza que de muita gente aqui, né? A gente escuta que novas pandemias podem ou devem ocorrer, né? Tomara que nunca igual a Covid, mas que isso pode acontecer nos próximos anos. O que você acha sobre isso? Isso vai acontecer? E se acontecer, a gente vai estar preparado ou vai ter condição de se preparar rápido? A gente já teve, né, esse piloto da Covid e já observamos aí que, graças a Deus, a gente consegue ter uma resposta rápida frente a novos vírus. Mas nós não estamos isentos de novos episódios, de novas pandemias com novos vírus acontecerem. A gente sempre observa casos de novos vírus na China, né? E como culturalmente é uma civilização, é uma população que acaba tendo hábitos alimentares e costumes muito diferentes de nós, né? Então, lá, essa manipulação de animais vivos, o contato com insetos e essa, vamos dizer assim, desrespeito à natureza, né, desmatamento que a gente encontra no planeta, tudo isso favorece o aparecimento desses novos vírus, né? Então, nós temos que estar bem atentos a questão climática, que é muito importante, né? Justamente preservar o meio ambiente, estarmos atentos a isso, porque quando o homem ele provoca alterações importantes na natureza, a natureza responde com um novo vírus, uma nova epidemia. Então é complicado a gente por mais conhecimento que nós tenhamos, é difícil a gente conseguir driblar uma pandemia que nem a Covid, que foi assim, ela é uma doença transmissível, né, pelo ar, em todo mundo se contaminou. A gente teve aí... Assustador. É assustador. Então as pessoas tiveram que se isolar, né? Sim. Então assim, a gente teve a AIDS, né, na década de 80, o surgimento da AIDS, mas ela não matava tanta gente como a Covid, e não era transmissível pelo ar, pelo contato, né, de objetos e tudo mais. Então, nós temos que realmente ter essa atenção ao meio ambiente e estarmos aí com a nossa imunidade em dia, né? Pois é, não é fácil não. Hoje, estava até falando fora do ar com você, né, eu fui ao dentista, a doutora Carla, minha dentista, um beijo, que sempre assiste, e falei que a gente ia falar de imunologia. Ela falou... Eu lembro que eu assisti um filme chamado Epidemia, que falava vários anos atrás, não sei se todo mundo aqui muita gente não vai lembrar, mas quem assistiu esse filme, né, que falava do Ebola, né? E ela lembrou de cenas assim do filme que eu lembrava, do Ebola, que era um vírus que não tinha cura nenhuma e que pegava também essa transmissão no ar. E eu lembro também de ficar assustado, né? Eu era bem mais jovem, falando, se esse ebola vier da África para o Brasil, nós vamos todo mundo morrer. Né? O ebola é ainda é um vírus controlável, é uma doença que existe ainda por aí? É um vírus, assim, controlável, a gente nunca pode dizer, né? Mas existem, o maior número de casos registrados são em países pobres, né? Na África a gente vê grande incidência de ebola, né? Mas... no Brasil, não? No Brasil, não. Pelo menos isso a gente está seguro, né? Mas a gente tem que tomar cuidado justamente para essas condições do meio ambiente, climáticas, a natureza, respeitar os animais, né? Enfim. Tem um lado de natureza, né? O homem influenciando no meio ambiente dá efeito para todos os lados, né? Na nossa qualidade de vida. Porque se você for pensar, a AIDS surgiu como, né? No vírus HIV, era do macaco, né? E aí você vai pensar na Zika também, né? Como que surgem esses vírus? Eles vêm da natureza, de animais, enfim. Então você precisa ter muito cuidado com essa questão ambiental, né? Você falou que o Covid foi só um piloto, né? Da gente pegar essa pandemia e influenciar muito. Isso influenciou toda a nossa vida, né? Influenciou bastante. A gente teve uma coisa ruim, mas a gente viveu a história, né? Vivemos.
a gente vivia de um jeito em 2019 e passou a viver de um outro jeito em 2021. É verdade. Né? Isso influenciou muito a saúde mental também das pessoas, né? E as pessoas que trabalham... Imunologia ficou também... Em alta. Em alta, né? É verdade. Todo mundo querendo falar com os imunologistas, né? Sobre essa história. Mas isso deixou impactos na nossa saúde mental, que é uma coisa até que a gente estava conversando antes, né? É verdade. E o que você acha? Isso já está resolvido ou só começamos a sentir esses sintomas agora? Olha, eu acho que foi um divisor de águas essa pandemia da Covid. As pessoas antes elas se importavam com coisas tão pequenas, né? E hoje em dia acho que a gente tem um outro olhar para a vida e para a saúde, né? As pessoas estão se cuidando mais. A gente percebe que as pessoas estão fazendo atividade física. Enfim, estão tentando manter, né, ou mantendo a sua imunidade em dia, porque nós não estamos livres de outros vírus, né? E assim, os países eles não têm fronteiras, então viaja a gente daqui para lá, de lá para cá, de todo mundo, e aí você pode, né, enfim, aparecer um novo vírus, uma nova cepa. Graças a Deus a gente tem condição de responder de forma rápida, graças às tecnologias e à ciência, principalmente os estudos de vacinas, né? Hoje são muito robustos e, enfim, a comunidade científica ela é muito unida nesse sentido, né? Eu acompanhei de perto isso na Covid. Então, a gente consegue responder rapidamente, né? Com toda, enfim, a disposição de dados que nós temos hoje, a gente consegue, né? Mas a gente paga um preço caro para isso. E a gente percebe que as pessoas hoje, elas têm um outro olhar para a saúde, né? E a questão mental, porque pessoas perderam amigos, parentes na Covid, isso tudo foi muito dramático, né? Porque do nada aparece um vírus avassalador, as pessoas têm que ficar trancadas em casa, não podem sair, né? As pessoas pegaram Covid, ficaram ali meio assistindo aquele cenário dramático na televisão, aquele gráfico de número de mortes, que isso não sai da minha cabeça. Vários morrendo, né? Vários então, morrendo e a gente não podendo fazer nada, só assistindo e ali isolados. Pois é. Eu acho que foi assim, de uma certa forma, nós crescemos até como seres humanos, assim, sabe? Entendi. Um cuidado com o outro, um olhar diferente para a saúde. Hoje as pessoas estão se cuidando mais, valorizando mais a vida, as pessoas, né? E dando menos importância do que é menos importante, sabe? Sim, entendi. Então tem um lado positivo disso, né? De pelo menos após a pandemia, você está falando que a gente se cuida mais, ou a gente sabe que tem que se cuidar mais, né? Sim. Sabe que tem que ir no posto de saúde, que sabe que tem que ir ao médico regularmente, sabe que tem que tomar cuidados com higiene, com tudo. E eu acho que isso foi, não ia falar que foi legal, mas é que assim, é a primeira vez que o mundo todo contra um vírus, né? Contra Independente da religião, região, credo, o mundo inteiro teve que se juntar para combater isso assim, né? E o Brasil está bem posicionado nessa história de se vier uma nova pandemia. Você acha que a gente está lá com os nossos laboratórios, nossos imunologistas, com as pessoas, a gente está comparado a outros países do mundo, ao primeiro mundo mais desenvolvido, Europa, Estados Unidos, como que a gente está? Olha, a gente tem, que poucas pessoas conhecem, né? Brilhantes cientistas, imunologistas, né? Eu tive o privilégio de ter sido orientada por dois grandes imunologistas, Dr. Edésio Cunha Neto e professor Jorge Calil, da Faculdade de Medicina da USP, e são imunologistas assim renomados internacionalmente, são conhecidos no mundo inteiro, né? Assim como existem outros imunologistas e cientistas brilhantes com publicações assim de uma grandeza absurda, né? Número de publicações absurdo e uma contribuição para a nossa ciência brasileira e para o mundo importante. E hoje nós temos dois grandes centros produtores de vacina no Brasil, que é o Biomanguinhos, né? E a Fiocruz, e temos o Instituto Butantan, né? Então, nós temos hoje cientistas, né? O Dr. Esper Calas, que é o
hoje diretor do Instituto Butantan, que também é meu amigo, e tive o privilégio de conviver com ele como cientista, e ele, nossa, está conduzindo todo o processo da vacina da dengue de forma brilhante, né? Da produção da vacina da dengue brasileira. E assim, eu acho que nós estamos bem posicionados, muito bem posicionados. Tá? Então, graças a esse network internacional que os nossos cientistas brasileiros têm, a gente consegue aí, de certa forma, estar num cenário tranquilo. Vamos nos sair bem dessas histórias. Vamos. E tem alguns episódios aqui, né? A gente falou muito sobre maturidade, melhor idade, sobre não ao etarismo. Então, a gente sabe que vai viver mais, né? Vai viver mais, então eu brinco, né? Tava almoçando com os amigos e falando, olha, vamos viver até os 100 anos. Alguns, não, assim, cara, os especialistas e cientistas dizem que nós temos muito potencial de viver até os 100 anos de idade, né? E isso está melhor mesmo? Acho que as condições de saúde são melhor para a humanidade nesse momento? Ah, sim, sem sombra de dúvida, né? Hoje as pessoas estão se cuidando mais, isso é fato, né? Por quê? Porque hoje nós temos informações diversas na internet. Hoje as pessoas, elas procuram a internet, enfim, estão se cuidando mais, estão obtendo informações a respeito da sua saúde, como melhorar, enfim, dor crônica, etc. Só que, ao mesmo tempo que você tem essa avalanche de informações disponível na internet, muita coisa às vezes não se aplica para você. O que eu venho observando? A nossa medicina hoje, ela mudou muito de anos atrás, né? Quando eu me formei na década de 80, 90. Por quê? Porque antes a medicina, ela era uma medicina terapêutica. Então a pessoa ia no médico, estava com uma queixa, uma dor, o médico ia lá, prescrevia um medicamento, ela ia para casa, tomava, retornava para o médico e tal, e o médico ia acompanhando. Hoje nós estamos trabalhando com uma medicina mais preventiva. Esse é o meu entendimento do que eu vejo, do que eu sei e de conversas que eu tenho com médicos. Por quê? Porque hoje a gente entende que é melhor prevenir do que remediar, né? Sim. Então, assim, se o indivíduo está com quadro de diabetes, ele deve ser tratado de forma integrada, né? Por quê? Porque ele tem que melhorar a alimentação, ele tem que melhorar a atividade física, ele tem que ter um sono de qualidade, ele tem que ter uma vida saudável, enfim, todo aspecto emocional também interfere. Então, assim, hoje tudo, a ciência, né, não sou eu que estou falando, mas os estudos mostram que hoje o indivíduo ele tem que ser olhado de forma, uma medicina integrativa. Sim. Integral, ou seja, não adianta eu olhar só o problema, eu tenho que olhar as causas e o que provocou o aparecimento daquela patologia e daquela doença naquele indivíduo. Como somos seres únicos, nossas células são diferentes, as minhas células são diferentes das suas, os receptores das nossas células são diferentes, então se eu tomar um remédio, o efeito vai ser diferente em você do que em mim, né? Sim. Então, os efeitos serão diferentes porque somos pessoas diferentes, lógico. Sim. É previsível que o remédio faça um efeito benéfico para determinada situação. Mas você pode ter um efeito colateral que eu não tenha. Então, hoje, a medicina ela olha o indivíduo na sua integridade, na sua totalidade. Então, você tem que estudar os pilares da medicina do estilo de vida, que envolve alimentação, envolve a qualidade do sono, envolve fazer atividade física. Todo mundo sabe que a atividade física hoje é obrigatória para quem quer viver mais. Sem dúvida. E outra coisa importante, não adianta viver mais, você tem que viver mais e melhor. Sim. Porque não adianta você chegar aos 100 anos de idade, eu quero viver até os 100, mas está dependendo de alguém, está numa cadeira de rodas ou ter restrições de mobilidade. Sim. Então você tem que chegar aos 100, mas chegar bem. Sim. E para isso, o que eu tenho que fazer? Então, é um caminho que deve ser cursado e que a pessoa tem que começar imediatamente. Não é, não, mas eu não tenho nada. Não, mas você tem que começar a se cuidar agora para não ter nada lá na frente. Sim. Porque quando aparece a doença, hipertensão, doenças crônicas, diabetes, Alzheimer, Parkinson, são doenças crônicas que podem ser revertidas com mudanças de hábitos,
mas elas podem ser preveníveis. Hoje a ciência mostra isso, os estudos científicos mostram que a gente consegue prevenir essas doenças crônicas. Então, esse entendimento de saúde de forma integrativa e a pessoa não só cuidando da doença, mas cuidando do todo, é super importante. Entendi. E começa com as mudanças de hábitos. As nossas ações, elas vão ditar a nossa saúde. Sim. E só depende da gente. E começar desde já, né? Desde já. Então fica um recado aí, pessoal. Agora a medicina é preventiva, vá ao médico desde já. Mesmo não tendo alguma coisa imediata, mas para começar a trabalhar de forma integrativa e até essas doenças crônicas. Né? Porque assim... Vou fazer isso já, eu tenho que fazer meu check-up. Fazer o check-up? Tô atrasado 1 ano e meio, tomo bronca da minha filha, de todos, porque não vou, mas hoje vou já agendar mesmo. Estou sensibilizadíssimo aqui agora. Pois é, tem que fazer o check-up e tem que, por exemplo, eu estou acima do peso. Procure um nutricionista, um nutrólogo, para fazer uma orientação, uma dieta balanceada, né? Procure dormir bem, né? Enfim, fazer uma meditação é importante, né? Conexões sociais também é importante, porque a saúde mental também influi. Totalmente. Tudo influi na imunidade. Totalmente. Se você for pensar, por que a imunidade abaixa, né? Porque ou você estava estressado, ou porque você não está comendo direito, ou não está dormindo direito, ou porque a sua vida não está legal. Então a gente tem que regular esses pilares. E isso depende o quê? Das nossas ações. Então, a pessoa tem que falar, não, hoje eu vou começar uma vida nova, vou começar a me cuidar, vou procurar dormir melhor. Eu sei que não é fácil, né? Porque hábitos é difícil a gente mudar, né, Celso? Então, assim, eu tô acostumada a dormir, eu gosto de dormir 3 horas da manhã e acordar às 5. Não, acho que você consegue mudar o seu relógio biológico com algumas estratégias, né? Com acompanhamento, é possível sim. Mas eu não consigo comer até às 7 horas da noite, que é o horário ideal, né? Porque depois a digestão ela fica prejudicada, né? O metabolismo muda. Então, para quem quer perder peso e ter uma vida saudável, não é legal comer meia-noite, 10 horas da noite, entendeu? Então, são algumas ações que a gente pode ir fazendo para melhorar a saúde. Medicina integrativa cuidando de tudo, né? Não só de sintomas, assim, de uma gripe, de alguma coisa, mas cuidando do todo. Do todo. Muito legal. Exatamente. E você falou, Irussa, de uma curiosidade minha agora, né? Você falou sobre Alzheimer. Eu li algum tempo atrás, e não sei se você tem essa informação, né? Eu li algum tempo atrás que as pesquisas são muito fortes, né? Para essa doença que é meio inexplicável, né? Se bobear, muita gente que está assistindo aqui tem casos de Alzheimer na família, eu tenho também, infelizmente. Que pelo avanço da medicina, em 15, 20 anos, deve-se ter uma cura para essa doença. Você tem alguma opinião a respeito disso, alguma informação a mais disso? Os cientistas estão correndo atrás para desenvolverem medicamentos mais eficazes, né, e até vacinas para inibir o aparecimento da doença. Mas, de novo, Alzheimer, Parkinson, essas doenças que estão relacionadas à idade e ao envelhecimento, elas são preveníveis. A melhor forma de se prevenir o aparecimento dessas doenças, inclusive diabetes, é através de atividade física. Né? Hoje a gente sabe que a pessoa que não tem músculo, que não tem uma massa muscular, ela tem uma tendência grande na velhice de ter essas doenças degenerativas. Então, por quê? Porque a atividade física, ela proporciona a liberação de mediadores que são importantes para a saúde, né? Para a longevidade, para a manutenção da imunidade, inclusive. E o processo de inflamação crônica é um processo de inflamação que durante o processo de envelhecimento acontece, não tem como a gente inibir isso, porque o nosso relógio biológico ele vai
né, vai acontecendo. Só que hoje os estudos e os dados científicos nos mostram que é perfeitamente prevenível, ou você retarda o seu relógio biológico para você conseguir ter uma vida longeva, mais saudável. Sim. Adotando todas essas medidas de alimentação saudável, sono de qualidade, atividade física frequente, com intensidade, né? Enfim. Muito legal. Que coisa, dá para falar horas sobre essa história de vacinas, imunologia e tudo. E só um adendo, pois não. Porque hoje, né, os estudos ficaram, a ciência ficou focada nas zonas azuis, não sei se você já ouviu falar. Aquelas dos centenários? Dos centenários. Ah, né? sim. Por quê? Porque como que essas pessoas viviam tanto tempo e bem, né? Qual era o segredo dessas pessoas centenárias? E aí os cientistas foram atrás, tem livros publicados, tem filme, e viu-se o quê? Que não precisa de muito para se viver bem e melhor e com saúde, né? Por que tinham essas pessoas nessas regiões estratégicas, essas zonas azuis? Por que elas viviam bem e melhor? Se alimentavam bem, com produtos frescos, sem conservantes, faziam exercício físico e caminhada o tempo todo, tinham as suas comunidades, as conexões sociais, relacionamento social, faziam meditação. Então, quer dizer, são coisas simples que a gente pode adotar no nosso dia a dia. Sem dúvida. Tem uma série, um filme sobre isso, né? Tem uma série no Netflix sobre isso. É recomendável para você que está vendo Netflix, Zonas Azuis. Zonas Azuis. Zonas Azuis, muito legal para saber. Tem aumentado o nosso número de centenários no Brasil também, né? Tem aumentado. A gente tem. Eu tenho alguns exemplos bons em casa, chegando lá assim, minha mãe, minha tia, meu tio, todos nas faixas de 90, lúcidos. Olha! Minha mãe, 90. Ela falou para não falar mais a idade dela, 92, eu não posso falar, mas dirigindo e saudável, e se alimentando bem. Minha tia também, sensacional, 95. Então isso vai acontecer e vai aumentar, né? Vai aumentar. Vai aumentar muito, muito bem. Então, mas a gente tem que aumentar, mas com qualidade. Isso que a gente tem que ter atenção. Né? Com qualidade. A gente tem que investir nessa qualidade de vida das pessoas. Né? E aí depende das nossas ações. Hoje, para mim, ter um envelhecimento lá na frente saudável. Sim. Que não adianta também, quando eu chegar lá, agora... Nunca é tarde, mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Você que é jovem, que está nos escutando, mas eu tenho 25, eu tenho 30, ainda é cedo, deve começar desde já a cuidar da sua saúde, da alimentação, atividade física. É isso. Né? E a gente está num país que é propício para isso, né? Vamos imaginar assim, a gente é um país que muita gente gosta de atividade física, calor, mas calor é bom para você ir andar num parque, em alguma coisa assim, né? O Brasil, ele é favorável para as pessoas terem. A gente não está na Groenlândia que 75% do tempo é escuro e chuvoso e frio, né? A gente está num país. Então vamos aproveitar o lado bom do Brasil para isso. E vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Doutora Lúcia Elias Awad, assim, porque você é professora já com mais de 15 anos de vida acadêmica, você é palestrante, você participa de vários congressos internacionais, você redige artigos sobre imunologia e da onde vem isso? Já nasceu com vontade de ser médica e imunologista? Olha, eu fui descobrindo na realidade, né? A área da saúde sempre me encantou, né? Desde pequena eu sabia que era a área da saúde e aí eu me encantei com a pesquisa, né? E fui descobrindo, porque essa coisa de você descobrir, de ir atrás, de testar no laboratório, porque eu sempre fui cientista, mesmo na parte acadêmica, dando aula e desenvolvendo outras atividades, mesmo como consultora na área da saúde, eu sempre estive na bancada, ali pesquisando, sabe, cientista? Cientista mesmo? Cientista mesmo, de bancada ali, de pegar o vírus, de pegar, sabe, o fígado do paciente e destrinchar para achar o vírus, separar as células, assim, nesse nível. Que coisa. É dom? Então, eu sempre gostei, eu acho que sim, né, porque a gente quando faz o que gosta, faz bem, né, então...
Eu sempre gostei. E aí eu fui gostando dessa parte acadêmica e científica e fui apostando nisso. E depois a área de imunologia sempre me encantou e hoje é uma área extremamente importante, né? Tudo envolve imunologia, pois né? Totalmente. Todo mundo preocupado com o seu próprio sistema imunológico e como é se ele está bem, se ele não está bem, com inflamação. A inflamação que é a grande vilã das doenças, né? E hoje a ciência mostra claramente que o intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? É extremamente importante também para o aparecimento de várias doenças que até então a gente não sabia, né? E hoje todas as apostas estão nesses estudos abordando a questão da microbiota, da importância de se estudar a microbiota intestinal da pessoa, para até prescrever suplementos mais personalizados para melhor absorção e melhora da saúde de uma forma geral. Então hoje tem muita novidade e a gente percebe que nós com certeza estamos bem, num caminho certo, mas temos que ter atenção a esses pilares da medicina do estilo de vida e a forma como a gente está conduzindo a nossa vida. E, bom, você continua na área acadêmica, você continua na pesquisa também? Em pesquisa, sim? Não, a pesquisa hoje já não mais, né? Não está mais destrinchando o fígado, daqueles fígados para achar, separar células? Não. Não, isso já não faço mais, já fiz muitas e muitas vezes, mas a minha contribuição eu acho que foi importante e agora eu já estou numa outra fase, né, que é justamente prover as pessoas de informações relacionadas à saúde, né, como que tem acesso a artigos científicos, enfim, todas essas informações e essas novidades. Então eu procuro sempre compartilhar isso com as pessoas e fazer essas orientações. Pode tomar cerveja? Pode. Pode tomar cerveja. Com moderação. Com moderação. E sem glúten, né? E sem glúten. Então cerveja artesanal pode, porque é artesanal e sem glúten. Isso aqui é para você. Muito obrigada! Isso aí é para você. Olha, muito obrigada. Que essa é Hiller Beer. Hiller é um caso de sucesso brasileira. Essa é uma cerveja artesanal. Esse é de um amigo meu que é sócio também de uma outra empresa, o Tídio. E eles produzem lúpulo. Lúpulo no Brasil. Lúpulo é um negócio muito de clima frio, muito na Europa, Estados Unidos, mas eles conseguem fazer lá em Minas Gerais já com níveis de produtividade muito bacana. Que bacana! E aí, dessa história de lúpulo, quem tem lúpulo acaba fazendo cerveja artesanal e ele fez uma tiragem o Hiller é esse cachorrinho aqui, que tem lá na região. E ele fez uma tiragem para o nosso sucesso brasileiro. Então, para você... Nossa, muito obrigada. Vou aproveitar e tomar no carnaval. No carnaval, pro Elias, né? Muito obrigada. Elias Awad, queria agradecer o Elias também, que proporcionou a gente se conhecer e ter esse papo muito bacana. Então, cervejinha para você. Eu fiquei até com receio, eu falei, será que a doutora Lúcia toma cerveja, se tem alguma coisa a ver com imunologia, mas com moderação pode tomar. Moderação, sempre, acho que tudo na vida a gente tem que ter moderação e bom senso, né? Nada de exageros. É isso aí, ótimo. Tem um outro patrocinador nosso também, que é a Multi, que é uma empresa aqui de tecnologia. Que legal. Você perguntou, que é o que eu trabalho, né? Essa empresa eu também sou um dos sócios da Multi, lá a gente faz consultoria em tecnologia, muita estratégia de tecnologia. E lá também nós estamos vivendo um momento de revolução, Lúcia, que é a inteligência artificial. Olha. Né? Depois da inteligência artificial, nada mais será o mesmo. Nada mais será o mesmo. Né? Não só essa generativa agora, mas com a aplicação disso nas empresas. Eu não sei o quanto você usa inteligência artificial hoje. Não sei se você tem, se isso faz sentido. Para coisas práticas do dia a dia, eu acho que às vezes é muito útil, né? Essa é a fase atual, né, da gente usar essa inteligência artificial para perguntas e para respostas. As próximas fases são incríveis, porque a gente vai começar a falar dos nossos dados, da nossa vida real, das nossas empresas, das nossas pesquisas, e começar a colocar o nosso computador para dentro da inteligência artificial e ver o que ela vai gerar. Nossa, então, os próximos anos são promissores, desafiadores, porque é uma revolução quase igual, fazendo um paralelo com o que você falou. A gente não sabe quais vão ser os próximos vírus. A gente não sabe como que vai acontecer exatamente de outras doenças ou pandemias. Aqui no mundo da tecnologia, Lúcia, a gente não sabe até onde vai a inteligência artificial. Não sabe que os robôs
são capazes de fazer com outras linguagens, com outro tipo de comunicação. Então, é um momento muito bacana da gente trabalhar em tecnologia aqui. Então, a Multi é uma empresa que faz isso. E tem mais um, que é a Visual LED, que também é outro patrocinador nosso. Sabe esses painéis de LED? Sei. Painéis de LED que fazem em shoppings, fazem em hospitais, de 20 metros por 5 metros. Então, eles fazem isso. O Visual LED também é um caso de sucesso brasileira. Na verdade, o Luiz Alexandre, ele juntou algumas empresas. Tem muita coisa importada, não dá para fazer 100%, mas eles conseguem fazer projetos. Né? Ele é um especialista em projetos usando LED. Olha, então, eles fazem esses painéis aqui em qualquer formato, em lojas, em coisas todas. Eles fazem isso já com brasileiros trabalhando com essa coisa de LED, fazendo coisas redondas, fazem salas de imersão. Eu vi uma sala de imersão muito legal que tem no teto, nas paredes, no chão, você acha que tem outro ambiente. Então, isso já se faz no Brasil também com muito sucesso. Nossa, nem sabia. A gente procura trazer sempre esses casos de sucesso brasileira, né? Muito bacana ver isso aqui tudo funcionando, né? Funcionando bem. Aquilo que eu falei, né? E eu falo sempre aqui, né? O propósito nosso é ajudar a gerar mais sucesso no país em todas as áreas. Então, dá muito orgulho quando vou falar você, porque é PhD em imunologia, pós-doutorada em doenças infecciosas e que é uma referência, né, para isso faz muito bem, dá orgulho para nós brasileiros. Ai, obrigada. Pergunta fácil para você, Luciana. O que você entende por sucesso? Olha, eu entendo por sucesso, o sucesso é ser feliz. Olha, que bacana. Eu acho. Isso para mim é sucesso. Feliz, sorridente, acordar, plena, estar bem, plena, né? Estar onde quer, como quer, do jeito que você quer. Nem sempre é 100%, mas eu acho que o básico, sabe? Você acreditar. Enfim, eu sou católica, sou muito religiosa, eu acredito em Deus, né? E Deus para mim é tudo. Mas ter saúde, ter uma casa, comida, amigos. Eu acho que isso é o sucesso. É o essencial. E para quem olha para você, assim, ou pessoas estudando medicina, ou novos médicos, ou até pessoas de outra área, que vê você uma pessoa com um currículo desse, e com tanta experiência, e com tanta história, para essas pessoas, que dicas você pode dar para quem quer chegar lá também, atingir esse sucesso? Eu acho assim que a gente tem que olhar o próximo com empatia, com acolhimento, nessa área da saúde, na área de cuidados, né, pessoais, e você está lidando com pessoas, a gente tem que ter esse olhar de acolhimento e estar preocupado com o próximo, né, porque não, eu vou atender de qualquer jeito, ou eu vou orientar de qualquer jeito. Não, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, ter empatia, né? Eu acho que é muito importante, porque se a gente semear coisas boas virão para nós também. Tudo que vai, vem. Então, essa é a minha dica para ter sucesso e para tudo, né? Porque para a saúde é isso, né? Você está cuidando de outra pessoa, né? Tem que ter esse lado de gostar, de cuidar, né? Por mais informações que você tenha, é sempre bom você ter esse olhar de acolhimento, né? Então, assim, a gente observa que aquele médico da família, né, que ia em casa, lá das antigas, né, da época da minha mãe, da sua mãe, enfim, ele em casa, ele ficava horas em casa, tomava cafezinho, ele conhecia a família toda, você percebe? Então, esse envolvimento, né, esse dar o seu melhor para o próximo, eu acho que é tão importante. E a medicina, qualquer profissão que você tenha contato com as pessoas, é importante você ter esse olhar, né? Sim. E eu até uma perguntinha esqueci de fazer antes para você. Né? A gente forma muitos médicos no Brasil hoje, né? E você acha que a gente está formando médicos com qualidade, ou com essas características, com essa empatia que você está falando, que tecnicamente são bons? Como é que está a nossa formação de médicos em comparação à saúde e à nossa população? Então, a gente percebe assim, você está formando muito mais gente, e na realidade eu fiz biomedicina, né? Sim. Eu segui essa carreira de pesquisadora e na área de imunologia.
Mas hoje o número de instituições ofertando o curso de medicina é absurdo no Brasil inteiro, né? Antigamente eram poucas, né? As escolas, né? E as faculdades de medicina. Em contrapartida, você está formando muito mais gente, mas eu não sei, eu fico um pouco temeroso em relação à qualidade, porque fica meio generalista, sabe? A formação. Então não tem aquele comprometimento de formar, de fazer estágio e de realmente aprender, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Mesmo que você faça um curso muito rapidamente, enfim, só para agregar no seu currículo, procure sempre fazer um estágio, aprofundar os conhecimentos e principalmente a parte prática. Para quem é médico é essencial, né? Sim. Então, eu acho que essa parte prática, mesmo para outras áreas da saúde profissionais, você ter esse treinamento prático, ele é fundamental. E eu percebo que isso se perde um pouco nesses cursos de hoje. Então, a gente tem que ter muita atenção. Atenção ao lado prático. E tem esse lado bacana que você falou, né? O médico, né? E as pessoas que tratam da saúde, né? E os biomédicos, tudo, tem que ter empatia. Tem que se colocar no lugar dos outros e fazer isso com carinho, né? Com carinho. Tudo que você fizer com carinho, com amor, será bem feito. Muito bacana. Muito bacana. Como eu falei, dá para falar, falei que ia passar muito rápido, a gente conversando aqui. Eu tenho mais umas 15 perguntas, mas a gente já está quase uma hora, ou um pouco mais de uma hora falando aqui. Nossa, passou muito rápido, né? Não é? Porque o seu papo é bom, é fácil. Fica descontraído e fácil e muito bacana, né? Mas não, eu queria agradecer muito sua presença aqui, doutora Lúcia Abel Awad. É um prazer ter você. Como eu falei, é um orgulho ter pessoas como você que se destacam nesse mundo da imunologia e em outras áreas, e agora também com essa história de longevidade, né, essa história de consultoria em saúde como um todo. Então, eu queria agradecer muito o seu tempo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Celso. Foi muito bacana esse papo que nós tivemos aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para ajudar as pessoas a cuidar mais da saúde. Não, com certeza. Vão ter perguntas, com certeza, que vão surgir. Quando a gente precisar de mais coisas sobre esse tema, o Sucesso Brasileira vai estar aberto para você aqui. Muito obrigada. Você é um super sucesso brasileira. Obrigado, querido. Lúcia. Foi ótimo. Ótimo. É isso, pessoal. Falei que ia ser muito bacana esse episódio. Doutora Lúcia Abel Awad falando de imunologia e de outros assuntos ligados à saúde. Então, fique atento aos próximos episódios. Deixa aqui o seu like. Valeu, galera.